Cuidado, você pode ser a próxima pessoa a ter câncer. O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. A incidência e mortalidade por câncer vem aumentando no mundo cada vez mais. No Brasil, em uma estimativa de 2020 a 2022, aponta que terão aproximadamente 625 mil casos novos de câncer. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. O câncer de pele não melanoma é um dos principais tipos, seguindo do câncer de mama e de próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Eu me chamo Diana, aqui do Segredo das Plantas, e hoje vamos falar sobre o câncer e algumas plantas medicinais que podem prevenir o câncer. Câncer é o nome de mais de 100 doenças que ocorrem pelo crescimento desordenado anormal de células. Essas células invadem os tecidos e os órgãos saudáveis. O câncer surge a partir de mutações genéticas, ou seja, alterações no nosso DNA, que recebe instruções erradas para as suas atividades. As mutações genéticas que desencadeiam o câncer são divididas em 3 tipos. Nós temos mutações hereditárias, ambientais e aleatórias. Essa forma hereditária tem um aspecto genético passado de geração em geração, que pode ou não se desenvolver. Nesse caso, a pessoa possui o gene e se ela vai ser expressa ou não, vai depender dos fatores ambientais, que são nada mais, nada menos do que o seu estilo de vida, se você costuma ingerir bebidas alcoólicas com frequência, o sedentarismo, se você é fumante, se alimenta de forma errada, e a exposição direta e indireta a agrotóxicos, também a poluição do ar e da água, o uso irracional de medicamentos químicos, alterações hormonais, a radiação, as condições de trabalho e também alguns vírus e bactérias que podem causar o câncer. A forma aleatória, que é simplesmente ao acaso, às vezes você se pergunta, mas como que fulano teve câncer se ele sempre cuidou da sua saúde, teve uma dieta equilibrada, praticava exercício físico, não bebia, não fumava, sempre teve muita saúde? Como é que essa pessoa teve câncer? Como que é possível? Existe uma explicação. Um estudo mostrou que as mutações genéticas aleatórias respondem, em média, por 66% das mutações que originam 32 tipos de tumores. Para ficar mais simples, mais fácil para você entender, eu vou contar uma breve história, que estava dentro desse estudo, desse artigo que foi publicado. Então, imagine um grupo de 10 pessoas, Então, imagine aí 10 pessoas e nenhuma dessas pessoas tem fator hereditário de câncer. São pessoas muito saudáveis, que têm um estilo de vida totalmente equilibrado. Se alimentam bem, fazem exercício físico, não fumam e nem tomam bebidas alcoólicas. E agora, vamos levar essas pessoas para um ambiente controlado, sem fatores ambientais existentes que podem causar o câncer, um outro planeta. Então, vamos levar eles lá para Marte. Nesse planeta, todos os tumores que surgirem nessas pessoas serão devido a essas alterações aleatórias. Mutações que são causadas na replicação do DNA. Na maioria, são erros aleatórios nessa replicação do DNA. Esses erros de cópia são uma fonte potente de mutações. Algumas causam câncer, outras não, Nem todas essas mutações vão desenvolver o câncer. A
As células possuem uma variedade de mecanismos para prevenir essas mutações, né, ou mudanças permanentes nessa sequência do DNA. Um exemplo é a chamada DNA polimerase, que são enzimas que constroem o nosso DNA. Durante a replicação, a maioria dessas DNA polimerase checam o seu trabalho. A cada base nitrogenada que acrescentam no DNA, num processo chamado de revisão, elas acabam revisando, checando, conferindo se o nosso DNA está corretamente replicado. As nossas células possuem um mecanismo de reparos para detectar e corrigir muitos danos no DNA, mas em alguns casos, esses erros passam despercebidos e geram mutações. A maioria delas não causam o câncer, mas algumas sim. Por isso, esse tipo é simplesmente ao acaso, e essas mutações aleatórias não podem ser evitadas. Essa é a preocupação, né, da ciência. É por isso que deve ser feito exames regularmente para identificar esse tipo de câncer precoce, para que seja feito um tratamento adequado. E as plantas medicinais que podem ser utilizadas para prevenir o câncer e tiveram resultados em pesquisas são as seguintes: o ipê roxo, de nome científico Androatus impetigosus. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de São Carlos mostrou em testes de laboratório que o lapachol, que é uma substância retirada da casca do ipê roxo, causa a morte das células cancerígenas. Foi realizado no câncer de mama, né? E eles identificaram que causa a apoptose dessas células cancerígenas. Essa substância também inibe a formação dos vasos sanguíneos, que as células utilizam para se alimentar e migrar pelo corpo, causando a chamada metástase. Lembrando que essa pesquisa foi feita em laboratório in vitro. E essa pesquisa ainda precisa passar para o teste em animais e, posteriormente, se der tudo certo, o teste passa para os humanos. Outra planta é a oliveira, de nome científico Olea europaea. Apresenta importante atividade antioxidante e inibe o crescimento de vários tipos de cânceres. Estudos feitos in vitro demonstraram que o extrato de oliveira tem um efeito antigenotóxico sobre o DNA, aumentando a barreira de proteção celular, inibe a invasão e a metástase das células cancerígenas, induzindo também a apoptose. Um outro estudo feito aqui no Brasil, na Universidade Federal de Viçosa, confirmou essa atividade citotóxica contra as linhagens de células tumorais. Esses resultados permitiram concluir que o composto da oliveira induz a morte celular por apoptose e previnem o câncer pela atividade antioxidante e ainda retardam o envelhecimento. Se você gostou do conteúdo de hoje, compartilhe com a sua família, com os seus amigos, para que essa informação chegue para mais pessoas e assim possamos disseminar o conhecimento da natureza e promover a saúde natural. Um grande abraço e até logo!